que a Débora tem um currículo impecável. Débora, comece contando pra gente o que que você estudou, aonde você estudou e tudo mais. Bom, eu sou formada em técnico em nutrição e dietética pela ETEC de Santo André. E eu tô no último ano de nutrição pela Universidade Federal de São Paulo. E sou estagiária na Escola Paulistinha de Educação, que é uma escola vinculada à Escola Paulista de Medicina. Muito bem. Quando a gente vai conversar sobre por que que você faz, o que que você escolheu fazer, qual é a sua profissão, e muitas vezes as pessoas têm algumas respostas, né? Até triste, porque elas queriam fazer outras coisas e não conseguiram, ou tem algumas respostas do tipo, ah, foi o que tinha para fazer. Ou é o que E dá muitas dinheiro. vezes isso, exatamente. Ou elas focaram somente no Uhum. dinheiro e a gente vê no dia a dia como se torna pesado o cotidiano dessas pessoas que escolheram aquilo por dinheiro. E muitas vezes as pessoas são nossos colegas de trabalho e pesa no dia a dia delas. Débora, por que que você escolheu a profissão de nutricionista? Técnico eu fui conhecendo, me apaixonando pela profissão e decidi seguir na faculdade. Mas principalmente pelo amor que eu tenho pela cozinha, pelo alimento e toda a parte que envolve a política de obtenção dos alimentos, plantio, distribuição, toda essa parte. Comece falando para a gente, então, Débora, um pouco dessa política dos alimentos, que eu, pessoalmente, desconheço. Fala um pouco para a gente sobre como isso que você acabou de dizer agora no final funciona. Então, é que quando a gente fala sobre nutrição, conta que eu faço nutrição, automaticamente todo mundo já vai para aquele lado de consultório, de emagrecimento, de ganho de massa muscular, ou a nutrição clínica que é em hospital, UTI, dieta interal. E são áreas muito importantes da nutrição, mas não são áreas que eu me encaixo. A gente tem que lembrar que tem uma frase que é muito falada na nutrição, que o comer é um ato político. Então, desde o plantio, o agricultor que vai arar aquela terra, que vai plantar aquele alimento, o solo, o clima, qual empresa vai comprar esse alimento, onde esse alimento vai ser distribuído, onde ele vai ser processado. Passa também pelo poder de aquisição dos alimentos, que varia de acordo com as classes sociais, com o local do Brasil. São muitos poréns até o alimento chegar na nossa mesa que às vezes a gente nem imagina. A gente só compra o prato pronto ou só come no restaurante, a gente não para pensar nessa cadeia toda que tem por trás. Débora, falando nisso agora, me veio à mente a propaganda dos alimentos. Aonde entra essa questão da propaganda, né? Porque, por exemplo, a gente perdeu, e eu vou falar como professor de educação infantil que eu sou, a gente perdeu a programação infantil na televisão aberta porque foram proibidas, né? Uhum. As propagandas de brinquedos, as propagandas de alimento também, especialmente dos alimentos que vêm embalados, né? Os salgados, os famosos salgadinhos, né? Os doces e tudo mais. Como que a propaganda dessa alimentação, então a gente tem também os brinquedos nas redes de fast food, como isso direciona a alimentação da população em geral? Então, as empresas, sobretudo as empresas de fast food, mas as empresas que têm esse monopólio alimentar, as indústrias, as grandes indústrias, elas sabem que é pelas crianças que elas vão chegar, crescer e vender as quantidades absurdas. Porque se você acostuma uma criança pequena com os alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura hidrogenada, a gente chama de alimentos hiperpalatáveis. É muito difícil elas no futuro mudarem esse hábito. Então, justamente, eles fazem a venda casada dos alimentos com o brinquedo, a criança é atraída pelo brinquedo e eles já viciam aquele paladar dela, para no futuro, aí já não precisa mais de propaganda, porque ela já se torna um vício, um hábito, né? Débora, como que anda a alimentação da população brasileira? E aí, quero primeiro, vamos considerar a alimentação antes da pandemia, certo? A gente não vamos entrar ainda nessa questão da pandemia, que depois essa questão da pandemia, ela se divide em duas vertentes, né? Pelo menos na minha concepção, e você vai me explicar, você está aqui para isso. Antes da pandemia, como que anda a alimentação da população brasileira? Então, eu li uma matéria hoje, que saiu antes da pandemia, no site da Rita Lobo,
Inclusive, fica indicação, ela é ótima nessa parte de culinária familiar, caseira. Quem é? Rita Lobo. Ela tem um programa no GNT. Rita Lobo. E aí ela tem um blog chamado Panelinha, e eu li hoje uma matéria falando sobre como as indústrias viciaram a população brasileira em alimentos ultraprocessados. E falando que agora as grandes indústrias elas estão focando nos países em desenvolvimento. Brasil, Índia, porque eles ganham muito dinheiro, porque a população é muito grande, e eles conseguem baratear o produto a ponto até das camadas mais pobres da população conseguirem comprar e adquirir esse produto ultraprocessado. Então, a gente, no Brasil, tá entrando na onda dos Estados Unidos, que já tem passado por isso, nessa epidemia de obesidade. A gente passou por muito tempo pelo mapa da fome, sendo um país com casos absurdos, números absurdos de desnutrição, de subnutrição, e a gente continua sendo um país de subnutridos, só que de subnutridos obesos, porque a qualidade da alimentação não melhorou, só que são alimentos hipercalóricos e ultraprocessados. Então, em comparação com os Estados Unidos, o Brasil ainda é um país que valoriza o arroz e feijão, que valoriza essa coisa de... A gente tem muito de cozinha mineira, cozinha do norte, cozinha regional, a gente tem muito isso, só que a gente está perdendo e a gente está entrando nessa onda de globalizar a alimentação também. Débora, duas perguntas. Uma, como que esse alimento é barateado dentro da indústria alimentícia? Qual que é o processo que faz esse alimento ficar tão barato? O que é inserido na alimentação? E duas, qual que é o resultado disso no nosso corpo? Bom, o monopólio dessas indústrias ele começa no plantio. Então, a gente tem basicamente 3 insumos que são plantados em qualquer lugar, em qualquer clima, cheio de agrotóxicos para adaptar esse produto. E eles são a base de qualquer alimento ultraprocessado, que é o milho, o trigo e a cana, que vira o açúcar. Então, xarope de milho, a farinha branca, qualquer alimento processado basicamente tem isso. E aí, com os agricultores entrando nesse monopólio todo, tem muito agricultor até que tem uma variedade, tem uma plantação de legumes, frutas variadas, só que para se adequar à indústria, para conseguir sobreviver, começa esse plantio desses 3 insumos, que é um plantio, inclusive, que faz muito mal para o solo, porque não tem a biodiversidade que é natural na natureza. Então, a indústria enche esses alimentos que são muito baratos, porque tem muito produtor, muito agricultor. Então, a gente encontra a rodo em qualquer lugar. E aí, torna esse alimento mais barato para o consumidor. E aí, às vezes, entre um alimento hiperpalatável, muito bom, então, entre um salgadinho, vamos dar nome para os alimentos, entre um salgadinho muito gostoso, cheio de tempero, e meio quilo de maçã, se o consumidor já está adaptado, é óbvio que ele vai escolher esse alimento que está pronto. Você não precisa nem lavar, você não precisa fazer nada, é abrir e comer. E aí causa justamente isso que eu comentei dessa epidemia de desnutridos obesos. Então, a síndrome metabólica, que é a junção da diabetes, da hipertensão e da obesidade, tem acontecido inclusive em crianças, coisa que era só coisa da terceira idade, e acaba com tudo, assim. Pode não ser uma coisa imediata, mas no futuro a gente vai colher muito os frutos disso que a gente está plantando agora, que a gente está comendo agora e consumindo agora. Débora, depois de um tempo muito grande se alimentando mal, aquelas que não consultoria ao vivo, né? Débora, depois de muito tempo, assim, um caso remoto, uma amiga minha que eu conheço se alimentando mal, se você começa, uma amiga mandou perguntar se você começa a se alimentar adequadamente, o que acontece no seu corpo? Ele reage rápido? O que fica? Você falou assim, né? Acho que isso não pode ver agora, mas daqui a muito tempo a gente vai ver. Então, algum pai, alguma mãe que esteja ouvindo isso, e aí perceba que, não, vamos fazer uma mudança, né? Então, eu bato muito na tecla que as crianças para tudo, né? Não só para alimentação, mas é onde a gente tem que investir e tentar mudar isso.
No quesito fisiológico, assim, do nosso corpo, em pouco tempo se alimentando melhor, a gente começa a ver os resultados. Seja na perda de peso, na pele, no cabelo, a gente consegue ver isso rápido até. O problema é justamente na formação do nosso paladar. Mudar de comer uma comida cheia, mesmo que seja comida caseira, mas cheia de tempero pronto, ou então de trocar aquele salgadinho no lanche, aquela bolacha recheada por uma fruta, é muito mais difícil. A parte psicológica de você se adaptar a uma alimentação saudável é a parte mais difícil. Mas o nosso corpo, principalmente quanto mais novo a gente é, mais rápido a gente vê esses resultados e essas mudanças vão durar mais para o futuro, né? Débora, agora entrando na pandemia. Então, a gente tem, assim, pelas redes sociais, a gente acompanha, né? As pessoas comemorando em casa, reclamando que engordaram, e aí tem conhecidos meus que aconteceram isso, porque passa o dia comendo. E também é um outro caso que, infelizmente, muitas pessoas, pela crise econômica que já começou devido à primeira leva e primeira onda de desempregos, e isso só tende a piorar, infelizmente, nos próximos meses, da questão da fome, né? Queria que você falasse um pouco dessas duas realidades para a gente que tem acontecido dentro desse mundo, né, da nutrição, quando a gente vai pensar em alimentação durante a pandemia. Bom, nas classes, foi o que você falou, nas classes média, classe alta, quem ainda está conseguindo trabalhar de home office, ainda tem uma segurança financeira mesmo. Acho que o principal ponto que a gente tem que tomar cuidado e ter atenção é a terceirização da nossa alimentação. Eu entendo que trabalhar de home office, muita gente tem filho dentro de casa que tem que ajudar com a lição, você tem que trabalhar também, você tem que cuidar da sua casa e estar preso sempre no mesmo ambiente. É complicado você parar e ter um tempo para preparar uma refeição, comer em família e tudo. Mas quando a gente terceiriza a nossa alimentação, pedindo delivery todos os dias ou comprando comida congelada também, a gente perde o controle da nossa saúde. A gente está pegando a nossa saúde e colocando na mão de outras pessoas. A maioria das vezes a gente não sabe o que a gente está comendo, a gente não sabe como foi feito aquilo. Então é bem perigoso, é uma coisa que a gente precisa ter atenção, que a nossa saúde, por mais que o Estado deva assegurar saúde universal, direito de todos, a nossa saúde é nossa responsabilidade. Então, e principalmente a alimentação é a base de tudo isso. A nossa saúde começa na alimentação, começa no exercício físico, começa num psicológico saudável. Então, essas 3 pilares, nós somos os responsáveis. E a gente precisa se atentar a isso. Então, nem que seja separar o domingo para você fazer um feijão, uma panelona de feijão e congelar para ir descongelando na semana. Procura formas de facilitar isso, mas assumir o controle e a autonomia do seu corpo, o que você coloca dentro do seu corpo, dentro da sua casa. Nas camadas mais pobres, o buraco é um pouco mais embaixo. Eu estava lendo uma matéria da UFRJ ontem, falando justamente sobre a insegurança alimentar e o tanto que ela aumentou nessa quarentena. Eu trabalho em escola e a gente tem relato de criança que acabou, assim. Antes na escola tinha 4, 5 refeições por dia, comia fruta, comia uma proteína e agora em casa está comendo mingau de fubá ou só arroz branco. A gente também tem relato de gente que perdeu o emprego e está dependendo desse assistencialismo de receber a cesta básica em casa. E é isso que tem. Então, são coisas que envolvem muito mais do que procurar seguir uma dieta saudável, dicas do que comer para não engordar, porque quem tem fome tem pressa, precisa comer qualquer coisa. Então aí, acho que pra gente cabe procurar formas de fazer a informação chegar nessas pessoas e fazer a comida chegar nessas pessoas também. Débora, eu viajei muito tempo atrás para o interior do Amazonas. E aí a gente tem essa ideia de que os indígenas, as comunidades ribeirinhas, né, então eles plantam, eles também alimentam de forma mais saudável. E eu descobri que não, eu fiquei muito chocada que não, porque a base da alimentação deles, né,
da tapioca que eles produzem, né, e fazem aqui, e comem de diferente, o biju, eles comem de diferentes formas, né? E é tudo ali da mandioca. Então, a gente vê que você falou assim, cabe orientação à população, né, em relação a isso. Então, o desconhecimento exatamente do que você pode fazer, do plantio, tantas pessoas moram em casa, né? Especialmente em lugares do interior do país, as pessoas ainda moram em casa, ainda tem um pouquinho de terra em casa. Às vezes, numa comunidade, você pode fazer uma horta comunitária, em alguns lugares já existe isso, né? Quer dizer, ainda existe isso, porque é um resquício, né? Na verdade, rememorar, é trazer esse costume, né, da horta comunitária. O que pode ser feito, assim, para conscientizar a população nesse sentido, Débora? De que, igual você falou, ela é responsável pela saúde dela e que a comunidade precisa se unir em prol da alimentação agora, que é, como você falou, é urgente. Como que eles podem lidar com isso de uma forma comunitária? Então, eu não sei se, falando dessa questão da Amazônia que você falou, tem um documentário que chama Muito Além do Peso, que ele fala sobre alimentação de crianças e o consumo de ultraprocessados e essa epidemia de obesidade infantil. E aí, um dos locais que eles filmam esse documentário é em Manaus, nas populações ribeirinhas, e eles mostram como os produtos ultraprocessados chegam lá também. A gente pensa que lá é tudo planta, que eles comem o que eles plantam e tudo, mas mostra toda a logística para fazer a refrigerante, para fazer o iogurte, para fazer tudo chegar lá e como eles se alimentam disso. O meu projeto de iniciação científica foi com as populações mais vulneráveis, socialmente falando. Foi no Morro em Santos. É uma grande cidade, a informação chega um pouco mais. Porém, eu trabalhei justamente isso. E aí foi baseado em 4 pilares. O primeiro é conhecer a sua cultura alimentar. Então, a alimentação saudável ela só é possível naquilo que você conhece. Não adianta você querer pegar uma pessoa no Morro em Santos ou uma população ribeirinha e você querer que ela coma um grelhado todo dia com 3 tipos de salada diferente, no lanche um whey batido com fruta. Essa não vai comer isso. Então você tem que conhecer a cultura alimentar dessa pessoa. Então, nossa, a minha mãe era nordestina, ela costumava fazer pra gente baião de 2, com peixe, tal jeito, e valorizar essa cultura. Porque a cultura regional brasileira é uma cultura de produto, é uma cultura com a comida de verdade. Então, valorizar isso, incentivar as pessoas a prepararem a comida que comiam quando era criança, que os avós preparavam, incentivar isso. O segundo ponto é o planejamento. Então, tá bom, eu tenho R$20 para comer essa semana, para fazer a minha feira essa semana. Tem pequenos produtores que vendem esses alimentos muito mais barato, direto com o pequeno produtor, que é o tiozinho da esquina que tem um pedacinho de terra que vende... Sabe aqueles caminhões que às vezes a gente vê parado em beira de estrada? Isso é um pequeno produtor, que às vezes a gente compra mais barato. Também tem a xepa, para quem tem acesso à feira, que sabendo caçar, sabendo olhar bem, são frutas e legumes que dá para ser consumido, que é super válido. Então, é planejamento, planejar, ver o que você tem para comprar, pesquisar preço e planejar. E terceiro, consumir todas as partes dos alimentos. Essa é uma posição meio controversa. Até quando eu apresentei meu TCC, me perguntaram sobre isso. Que é consumir talo, consumir casca, consumir semente. Dá ideias, por exemplo. Porque o pessoal fala assim, talo, semente. Melhor você dar ideias. Bom, por exemplo, um snack para você comer, um lanche para você comer durante a tarde. Semente de abóbora fica muito gostosa se você lavar ela bem, colocar numa forma, temperar com sal, pimenta, colocar no forno. Substitui talvez um salgadinho que você ia comer à tarde. E você é uma parte... E aí as pessoas falam assim... E as pessoas falam assim, semente de abóbora, mas se você vai nessas lojas de produtos naturais agora, como é que chama? Dá exemplo aí, não sei o que, da terra, Mundo Verde. Terra, alguma coisa assim. Mundo Verde. Você paga uma fortuna por um tipo de snack desse, gente. Então a gente tem uma mania de falar assim, isso não existe, isso é coisa de bicho, papagaio, não sei o quê. Mas olha, a galera que paga
uma grana alta nesse tipo de comida, ela come isso aí. Uhum. Mas é justamente a terceirização da alimentação, né? Não é responsabilidade minha. Eu tô comprando lá e quando você compra na sua casa, vai pro lixo. Vai pro lixo. Então, consumir todas as partes, dá para fazer farofa de talo. Às vezes a gente compra, principalmente em feira, no mercado não tem, mas cenoura com folha, brócolis com folha, joga fora. Dá para fazer refogado, como se fosse uma couve refogada. Usar todas as partes. Sim. Aí tem gente que fala, mas não tem pesquisa sobre a composição dessa parte não convencional do alimento. Mas é o que a gente conversou. Quem tem fome tem pressa de comer. E se é isso, é Sim. muito melhor que ela consuma isso do que ela correr pro ultraprocessado. E acho Sim. que. Por exemplo, falou muito dos refrigerantes, e refrigerante barato, aqueles bem ruins são bem baratos, mais baratos do que suco, por exemplo, do que a fruta, do que tudo mais, as pessoas vão correr por isso mesmo. Exatamente. E a última dica seria a conservação, o quarto pilar, a conservação. Então, principalmente na classe média, média baixa, às vezes sobra comida e a gente não armazena direito, acaba estragando na geladeira. Então, saber conservar, saber guardar tudo bonitinho para aproveitar e comer o que você tem na sua casa ser aproveitado, né? Débora, você falou assim do pequeno produtor. E agora, na quarentena, teve uma campanha, né? Inclusive tem um desenho, um gifzinho do próprio aqui no próprio Instagram, sobre compra dos pequenos produtores, né? Então, no caso, compra do pequeno comerciante e tudo mais. Como que os pequenos produtores foram afetados agora? Você tem acompanhado isso? Então, Deixa eu perguntar se ela tem acompanhado, porque a gente não combina pergunta aqui, tá, gente? Não rouba perguntas pra pro, a gente não combina perguntas. Por isso que as pessoas são maravilhosas, porque elas respondem qualquer coisa da área delas, tá? É porque isso não é da área delas, então ela tem o direito de não responder. Mas porque exatamente essa questão do pequeno produtor, tem essa questão que ele não pôde ficar ali parado vendendo, porque ele não podia ter esse contato, e a grande rede de supermercado pôde abrir no horário certo. A grande rede de supermercado pode ter os motoboys para entrar no aplicativo de entrega e entregar a comida em casa, né? As grandes redes, os grandes produtores, na verdade, tiveram todas as redes de restaurantes para escoar sua produção, restaurantes deles que estavam entregando comida em casa. Então, o pequeno produtor, ele foi muito afetado durante a pandemia, né? Justamente isso. E é a camada da produção de alimento, distribuição de alimento, que é a camada mais frágil. Então, sempre que lá na escola onde eu trabalho, eles têm a política de compra de pequenos produtores, também foi afetada porque não tem criança, né? Mas uma dica é sempre procurar no Facebook, no Google, se você jogar entrega de hortaliças, frutas e verduras, pequeno produtor. Geralmente, essas cooperativas divulgam no Facebook, divulgam no Google, e aí você pode entrar em contato. Às vezes tem alguns que estão entregando, tem alguns que você pode buscar. Em cidades, por exemplo, eu moro no ABC, Paulista, e lá as feiras já estão abrindo com certo cuidado. Conversa com o feirante, vê qual a possibilidade de chegar, de buscar tal alimento, como que está a produção dele. Tem que ir atrás. Porque é muito mais fácil realmente a gente chegar no mercado, tá tudo lá, tá tudo bonitinho, e a gente compra e só isso. Mas a gente tem que lembrar que no mercado, as frutas, legumes e verduras são muito mais carregadas em agrotóxicos, porque precisa de uma grande quantidade para abastecer. A gente tem que pensar que não é todo mês do ano que dá morango, não é todo mês do ano que dá tomate. E no mercado a gente encontra isso o ano todo. No pequeno produtor, não. A gente vai ter a fruta da estação, a gente vai ter o legume da estação, muito mais natural, e a gente vai estar ajudando a economia local. Sim. Sim. Débora, como então, já que você falou, uma curiosidade, como que as grandes redes de supermercados conseguem ter alimentos que não estão na estação, não são da época, qual é o termo que usa, o ano inteiro? Então, tem duas questões aí. A questão da importação. Então, lugares mais frios, por exemplo, morango é um alimento que precisa de um clima mais frio para dar. Então,
O Sul é um grande exportador de uva, de morango, que são alimentos assim, e esses alimentos vão transitando entre o país. Só que para que isso aconteça, a quantidade de agrotóxicos tem que ser muito grande. Porque você imagina você transportar uma fruta, quanto tempo isso leva de caminhão para não chegar estragada e não perder. Tem uma perda considerável desse lote que vai para o lixo nesse transporte. Isso é uma coisa para a gente pensar também. Mas o agrotóxico é absurdo, a quantidade de agrotóxico nisso. E também tem a questão dos transgênicos. A gente vê esses 3 alimentos que eu falei, a cana, o trigo e o milho, a soja também, são alimentos que são transgênicos. Eles já foram modificados e eles estão adaptáveis a qualquer clima. Então é uma coisa a se levar em consideração também, porque não é normal, não é natural a gente ter acesso a tudo o ano todo. Muito interessante. Débora, o que eu não perguntei que você acha importante dizer sobre a nutrição hoje em dia? Primeiro que as pessoas busquem mais informação sobre alimentação, sobre nutrição e fujam do superficial, do contagem de macronutrientes para emagrecer, da dieta da moda, do uso de suplementos. Procurar ir atrás, procurar conhecer mais sobre a cadeia de produção, sobre aquilo que você está comendo, da onde vem o que você está comendo, quem fez o que você está comendo, e valorizar isso, valorizar a comida caseira, a comida de casa. E também aproveitar para falar que a gente está em quarentena, a maioria das pessoas que podem ainda estão em quarentena. Vá para a cozinha, tira um tempo e não deixa a sua saúde na mão das outras pessoas. Toma conhecimento, tem autonomia para você saber o que você está fazendo com a sua saúde e com a saúde da sua família. Eu penso que qualquer conhecimento, seja ele o mais trivial que for, ele vai libertar. Então, se você procurar saber sobre alimentação, sobre nutrientes, sobre nutrição, isso vai te libertar de muitas coisas. Você vai ter muito mais autonomia e controle da sua saúde e do seu corpo. Débora, qual a importância da água? Da água o nosso corpo é composto basicamente de água. Nosso intestino funciona com água. Os nossos rins funcionam por causa da água. O nosso cérebro, a água é base. A água tem que ser tomada e é água. Não adianta tomar suco de fruta. Mas o suco é sem açúcar, mas não é água. Tem que ser água. Tomar bastante água ajuda em tudo. E até uma coisa que também é para ser pensada, porque a insegurança alimentar também passa pelo acesso à água potável, né? Que não é todo mundo que tem. Também é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Dura realidade. Débora, você vai falando aí das contagens dos macronutrientes, Débora. E essas dietas, Débora, eu confesso para vocês que emagreço low carb. Tiro o máximo possível de carboidrato, foco na proteína, nas folhas e água. E assim que eu consigo emagrecer, é o que me tira, por exemplo, da pré-diabetes. Eu vivo entrando agora na quarentena, entrei mais uma vez na pré-diabetes. Tive que começar de novo meu tratamento por uma questão de comer doce, do carboidrato, né, da massa e tudo mais. E essa proteína que consegue me tirar dessa zona de perigo, né? Mas quais são os riscos desse tipo de dieta? Não tem o low carb, tem aqueles excessos de ovo, né? Às vezes o pessoal indo para um outro lado aí, a gente falou da alimentação saudável, mas tem esse outro lado que sempre leva a nutrição para esse outro lado, né? Quais são os riscos desse tipo de alimentação? Então, a low carb é uma dieta que pode até favorecer a pré-diabetes, justamente por causa desses picos. Eu fiz uma vez eu participei de um meeting de nutrição comportamental, e aí a palestrante era a nutricionista-chefe do Ambulim, que é o ambulatório de distúrbios alimentares da USP. E aí ela falou que a melhor dieta é a dieta sustentável, que você consegue manter para o resto da vida. Então tem muita dieta, tem a dieta da proteína, tem a dieta
a low carb, tem a dieta cetogênica, tem a dieta do ovo, a dieta de tudo que é coisa. Mas são dietas que muito dificilmente você vai conseguir levar para o resto da vida. Você não consegue manter essa dieta. Aí você perde peso, você chega no corpo que você quer, só que aí você vai reganhando esse peso, às vezes ganha até mais do que quando você começou, e você não consegue manter. Então, a alimentação é uma coisa que você deve ser mantida para o restante da vida. Você deve parar, pensar, ter acompanhamento nutricional, médico, até às vezes psicológico, para você conseguir manter uma alimentação saudável. Porque a dieta pode até funcionar, mas esse efeito sanfona é uma coisa que faz muito mal também para o corpo, essa oscilação. Então, para armazenar fruta, a gente, principalmente agora, mas desde sempre, chegar do mercado, tirar do saquinho, lavar com escovinha, aquelas escovinhas que às vezes a gente usa para limpar a unha, ou uma buchinha limpa mesmo de louça, esfregar bem, porque aí você até acaba tirando alguma terra que fica, alguma sujidade, e até um pouco do agrotóxico que está mais superficial. Então esfrega bem. Sim. Coloca na geladeira no compartimento de frutas, ou você já porciona e coloca na geladeira, porque às vezes é mais fácil, se é uma fruta muito grande, é melancia, melão, você pode porcionar já e deixar na geladeira, porque aí quando você tem quando você tem fome, quando você quer comer uma coisa rápida, você vai para aquilo que já está pronto, já está fácil. Então se a fruta já está porcionada, você vai consumir ela mais rápido. E na geladeira é o seguinte, o que você vê... Anote essa dica, gente. O que você vê que tem... O que você vê que tem, você vai comer. Então, evitar deixar aquele maço de rúcula tuchado assim no fundo da geladeira, porque vai estragar, você não vai ver. Então, procurar sempre deixar organizado para você visualizar o que tem, para você, tá estragando, vou fazer, vou consumir logo. Ou então, tá estragando, a banana tá ficando preta, eu vou congelar para bater com leite, para tomar com iogurte. E doce de casca de banana, eu já vi carne vegana de casca de banana também. Dá para pesquisar e fazer bastante coisa diferente. Ô, Débora, e as mulheres falam, gente, com um novo Instagram maravilhoso, falou assim, hoje fiz bolo de banana sem açúcar com castanha do Pará e farinha de aveia. Muito obrigada, pode mandar para cá, depois eu deixo meu CEP, tá? Depois do direct eu envio meu CEP. Pede a receita, vai pra cozinha. Olha, faça a receita, que meu marido gosta de cozinhar. E uma coisa que você falou até, uma coisa, meu marido gosta de cozinhar, uma coisa que é importante falar é que a alimentação da casa deveria ser função de todos. Então, é complicado. A mesma pessoa comprar, a mesma pessoa higienizar, a mesma pessoa guardar, ver se está estragando, cozinhar, é muita coisa para uma pessoa só. Então, cuidar dos filhos, fazer o dever, trabalhar numa casa, uma pessoa só no casa. Uma coisa que a gente sempre traz aqui, Débora, porque a gente também vai abordar isso até a gente terminar, a gente aborda isso, essa questão das mulheres, né? Então, as mulheres todas que vieram aqui escrevendo suas profissões, elas vieram falando ou do preconceito que elas sentem dentro da profissão delas, no caso da Gisele, que ela é tenente do Corpo de Bombeiros. No caso da Brenda, que foi ontem, ela é da área de comunicação da informática, né? Desse meio de mídias sociais, provavelmente tem muitos homens também. Ou dentro de outras questões ali que elas já iniciaram, por uma questão de gênero mesmo, não tem outra explicação, né? Outro motivo. Né? E eu mesmo teve uma live, acho que foi da inglês da Tati Comando, também maravilhosa, que a gente também abordou esse assunto, né, com as dificuldades de espaço de fala, espaço de expressão das profissionais mulheres, então esse monopólio, então um pouco da quebra desse monopólio aconteceu ontem, a Brenda falou um pouco sobre isso, aconteceu agora na pandemia, porque todo mundo está em live qualquer um pode fazer, então a gente conseguiu ganhar espaço igualando, né, as professoras invadindo espaço, a maioria dos professores do Brasil, acho que do mundo, são mulheres, né? Então a gente teve essa invasão também dos meios de comunicação, de ter que mexer nisso, de ter que invadir esse espaço, de ser o produtor do conteúdo, não só consumidor, os grandes consumidores de conteúdo, por exemplo, o Instagram é um público feminino. Agora, para produzir esse conteúdo, o aumento foi durante a pandemia. Então, é um ganho aí que o público feminino tem, e a gente vai falar um pouco sobre isso da sua profissão. O que aconteceu mais aqui? Banana congelada batida com iogurte, fica igual sorvete. Boa ideia, gente, vou fazer. Toma vergonha. Vou fazer. Estão brincando comigo, tá?
para eu cozinhar. Toma vergonha para eu tomar vergonha e cozinhar, gente. Eu não gosto. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de organizar a casa, eu gosto de cuidar da roupa, eu gosto de tudo isso. Agora, cozinhar eu não gosto, mas cozinho porque eu tenho 3 filhos pequenos. Débora, falando em comida, qual a diferença de ser vegano, vegetariano e tudo mais, né? Porque geralmente o grande público confunde um pouco. Na minha época, muito tempo atrás, começou só falando assim, eu não como carne, né? Eu sou vegetariano, depois eu vegano. E aí essas intolerâncias todas, não é? Eu estava conversando, com quem que eu estava? Uma médica que teve, a Ana Lívia, a gente teve uma live com ela, uma médica, e aí foi abordado o assunto de fazer tudo sem lactose, sem isso e aquilo, e ela falou que pode muitas vezes causar uma intolerância em quem não tem. Uhum. Então, a pessoa que não tem essa intolerância, começa a entrar nessa moda também, assim como low carb, a dieta do ovo, das dietas da moda, então ela começa também a tirar lactose, tirar glúten de tudo, sendo que ela não tem essa intolerância, ela pode gerar essa intolerância. Como que a gente lida com tudo isso? Vegano, vegetariano? As pessoas que não têm intolerância, tirando glúten e lactose de tudo, como que é isso? Bom, a gente tem que pensar que a base, a primícia para surgir uma dieta da moda é a indústria querendo vender. A gente vai no mercado e vê que produtos sem lactose, produtos sem glúten são produtos mais caros que tem no mercado e são vendidos como os produtos mais saudáveis. E isso não é verdade. Como você disse, se uma pessoa que não tem intolerância à lactose começa a comer só coisa sem lactose, o corpo deixa de produzir a lactase, que é a enzima que é responsável pela quebra da lactose, e essa pessoa se torna intolerante. E ela vai ficar escrava pro resto da vida de comer produtos caríssimos sem lactose. E assim, quando ela comer alguma coisa que não, ela vai passar mal. Então, até o veganismo e o vegetarianismo são movimentos legítimos, que têm uma base muito sólida ideológica por trás, mas obviamente que a indústria também se aproveita disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser feito de trouxa, né? Para justamente terceirizar a nossa alimentação. A gente tem que pesquisar, ir a fundo, em busca de material para ver se isso que está sendo vendido tem fundamento, para ver se a gente adota ou não. A intolerância à lactose, ao glúten, são intolerâncias que precisam de exame, precisam de acompanhamento para você ver se você realmente tem. Não é uma coisa que você acorda de um dia para o outro e fala assim, sou intolerante ao glúten, me sinto mal quando como pão e paro. Isso não funciona assim. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser leviano e ser levando por propaganda, né? Você, né? A sua profissão é majoritariamente composta por mulheres, estou certo? Estou errada? É minha percepção de fora, que vejo, né? Minha percepção. Você sente alguma dificuldade no meio da nutrição por ser mulher ou por ser a mulher que não adota tais e tais procedimentos, rotinas, dieta da moda, ou por sou nutricionista e escolhi o meu caminho e vou ser saudável? Vou citar um exemplo. Meu irmão é dentista e na foto dele de formatura, os colegas dele de turma, ele formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles estudavam muito bem o que acontecia com os dentes, em relação ao clareamento e tudo mais. E na foto de capa deles, eles resolveram colocar o sorriso de todo mundo. Em vez de colocar o rosto, que bacana. Em vez de colocar o rosto, eles colocaram só o sorriso dos formandos, né? Só o sorriso dos formandos, assim, em volta do convite. E o sorriso do meu irmão era muito amarelo comparado com os outros. Era, assim, distante amarelo. E todo mundo falou, gente, mas vai formar em odonto e o dente dele é amarelo desse jeito, né? Mas era o sorriso normal. Saudável. Eu, de todos que estão formando aqui, estou cumprindo o que me propus a fazer na faculdade, estou cuidando da saúde do meu dente, né? Então, ele, dentro da profissão dele, ele paga um preço, inclusive financeiro, por não lucrar com clareamento, por não lucrar com colocar lentes dentais que são carecas, e o pessoal enriquece muito com isso. Uhum. Ele paga esse preço de ser fiel ao que ele estudou e de manter, inclusive, na vida pessoal dele, esse preconceito que ele sente, né? Você é dentista, né? E o dente dele são dentes saudáveis, mas não são dentes que passam por procedimentos estéticos mesmo, porque esses procedimentos estéticos acabam estragando a saúde do dente, né? Igual você falou, vou fazer uma dieta do glúten, da lactose, eu vou criar uma resistência que eu não tenho, uma intolerância que eu não tenho.
Você já passou por isso, de alguma forma, dentro do mundo da nutrição? Então, a nutrição ela é transpassada por vários estigmas. A questão que você falou, realmente a nutrição é uma profissão majoritariamente feminina. Por estar ligado ao cuidado, à cozinha, isso remete ao feminino. Na minha sala mesmo tiveram 3 homens que se formaram numa sala de 40 mulheres. Então, isso realmente a nutrição não tem. Agora a gente está começando a ver esses coaches que são muitas vezes até formados em nutrição, ou às vezes não, que aí já é uma outra questão. E a maioria é homem, que cobra caríssimo o acompanhamento. E a maioria é homem, mas aí é mais ligado ao esporte, ao fisiculturismo, ao esporte de alta performance. E aí é o mercado, sim, liderado pelos homens, na sua maior parte. Mas a questão da nutrição foi o que eu falei. A gente pensa em consultório, a gente pensa no emagrecimento. Então, numa sala, principalmente de faculdades mais elitizadas, a predominância é de mulheres classe alta, magras, loiras, e essa é o padrão da nutrição. Nada contra você alta, magra, loura, ok? Tudo bem. Mas é o padrão. Mas o problema é o padronizar. Você não pode ter bochecha, tem que fazer bichectomia. Exatamente. Eu gosto muito disso. Você não pode ter seu cabelo preto, seu cabelo natural, mas enfim, continua agora. E aí a gente então, também, a gente tá passando por um momento de distorção do que é um corpo saudável. Então, às vezes, a gente vê um corpo extremamente magro ou extremamente forte, aqueles caras bombados, aquelas mulheres cheias de músculo, e a gente toma isso como padrão. Isso não é o padrão. Um corpo saudável não é um corpo extremamente magro, não é um corpo que precisa de cirurgia plástica para tirar a costela, para ficar com a cintura mais fina. Não é um corpo cheio de músculo, lotado de músculo. Isso é um corpo que foi levado a um esforço ao extremo. Não é um corpo saudável. Então, a gente tem essa distorção de imagem muito forte dentro da nutrição também. Eu não sou tão afetada porque a área que eu pretendo seguir não vai muito nessas ondas. Então... E a sua faculdade mesmo, que é uma universidade pública, tem também mais opções, me parece. Então, vocês estudam muito exatamente essa questão de ideologia, da área comercial, disso, né? Então, isso é muito explícito também para vocês, né? Tem uma carga, não sei, estou chutando, mas geralmente tem uma carga de humanas maior, né? Uma sociologia, antropologia, sempre vem isso, mesmo que você não seja da área de humanas. Então, tem esses espaços de debate e pensamento que muitas outras universidades não têm. Então, na Unifesp, a gente tem uma carga de saúde pública muito grande, a gente tem uma parte de nutrição social muito grande, e acho que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo curso, porque eu sou totalmente dessa área, mas o chamariz do curso são pessoas que buscam esse padrão da nutrição. Então, a maior parte das pessoas da minha sala eram compostas por padrão. Pelo que a gente se espera, quando a gente pensa no nutricionista, é o que a gente se espera. Só que também tem um outro estigma dentro da classe da nutrição, que é a classe social também. Os nutricionistas que estão em evidência no Instagram, nutricionistas famosos, de pessoas famosas, são pessoas que se formaram com um dinheiro grande para abrir um consultório, são pessoas que já têm médicos nutricionistas na família. Tem amigos meus que se formaram, já abriram consultório, estão cobrando R$200 na consulta. Tem amigos que estão atendendo a R$6 num convênio, porque não tem acesso a isso. Então, também é um curso transpassado muito pela questão social, da classe social. Não certas ou erradas, mas são perspectivas de vidas totalmente diferentes. Tem colegas meus que falam assim, não, a formação da Unifesp não é uma formação que abrange tudo, não é uma formação tão legal, mas porque justamente são pessoas que buscam essa área mais estética, essa área mais comercial, e não é a formação de uma universidade pública, não é a maior parte da formação da universidade pública. Então, justamente, tem muitos viés. Você falou um pouco sobre a questão da imagem, né?
E aí a gente tem, agora nesse período de pandemia, a gente teve um boom do TikTok, né? O boom do TikTok foi interessante, porque acho que o dia desses é desses fisiculturistas, né? Gente que cuida muito da saúde e tudo mais, que estão aqui no destaque no Instagram, a filha fez isso com ele mostrou ele todo trincado, e aí virou no TikTok, ele virou com ele sentado no sofá da sala com uma barriga desse tamanho, de chope, assim, muito redonda, assistindo TV e comendo qualquer coisa, né? Então também, Débora, essa realidade de que a gente é enganado muito, né? Então esses padrões da realidade, né? E aí várias mulheres também, todas fininha, bonitinha aí no dia a dia como é, né? Então, para tirar a foto é manipulada. Então, tem muitos Instagrams também que mostram isso, né? A foto verdadeira e a foto manipulada, por aplicativo, por enfim. O momento também, né? Então, faz aquela dieta de secar, tira 1000 fotos e aí depois você relaxa com isso. Exatamente porque um corpo saudável não é um corpo com ausência de gordura, não é, Débora? A gente tem muita essa questão do vilão. Gordura é um vilão. A gordura é uma vilã? A gordura. Totalmente vilã? A gordura corporal protege a gente, ela é responsável por sintetizar várias vitaminas que são lipossolúveis, ela é responsável pela regulação dos nossos hormônios, então a gordura não é uma vilã. Eu até sigo uma menina que ela é fisiculturista, é atleta, é biquíni, e aí ela contando a saga dela para competir, que ela tava com 6%, 7% de gordura corporal, que é muito baixo, muito, muito baixo. Muito baixo. E aí ela contando que ela parou de menstruar, que as emoções dela ficaram totalmente loucas, cada dia era uma emoção diferente que ela sentia, e ela contando o sacrifício que é para ela passar isso e que isso não é natural. O estado do corpo assim não é o estado natural. Então a gente está forçando o nosso corpo a algo que não é a homeostase dele, não é onde ele deve ficar, a zona segura dele. Então a gordura, pelo contrário, ela é necessária, desde que níveis normais, mas ela é totalmente necessária. É um pouco disso que você falou de novo, né? Da gente buscar o conhecimento. O conhecimento sempre agrega, né? Então, qualquer área que você deseja pesquisar, tem na internet. Débora, quais são os sites, quais são os blogs, quais são os Instagrams que você indicaria para quem quer buscar mais informações na área de nutrição? Para que não busque informações erradas também, não é, Débora? Com certeza. Encontre um blog, um site com informações erradas. Bom, tem nessa vibe de Instagram, de blog, muito legal, tem a Rita Lobo, que eu já indiquei. Ela tem um programa no GNT que chama Cozinha Prática com a Rita Lobo, e ela ensina desde, assim, de como refogar o arroz, como fazer um arroz branco. Ela ensina desde o começo, assim, para quem até tem um conhecimento a mais na cozinha, pode parecer até besta as instruções que ela dá, tipo, esquente a panela, coloque o azeite, ela dá muito passo a passo, então a Rita Lobo é ótima para seguir nessa área de cozinha. Se você não tem prática em cozinha e quer começar a cozinhar, ela é ótima. E também a Bíblia dos nutricionistas, ou deveria ser, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele está disponível na internet. Se você der um Google, Guia Alimentar para a População Brasileira, vai aparecer já. Ele é gratuito. É só jogar no Google que ele tem PDF gratuito. Ele teve uma revisão agora em 2019. Ele classifica os alimentos por grau de processamento. É um guia ótimo, realista, que dá para aprender muita coisa, simples, é acessível para, inclusive, população de baixa renda. Então é ótimo. Também tem o guia alimentar para crianças que estão em introdução alimentar. Então, se alguém tem filho pequeno, Guia alimentar para crianças. Eu acho que é guia alimentar para crianças abaixo de 2 anos, é alguma coisa assim. Mas se você colocar guia alimentar infantil, vai aparecer, com certeza. Então, se tem algum pai e mãe que está com a introdução alimentar da criança, ou até uma criança na fase dos 2, 3 anos, ele ajuda muito, é muito legal também. Do @panelaria, panela.ria. Fala um pouco pra gente como surgiu Panelaria, o que tem lá, o que a gente pode encontrar. Vamos terminar, que a gente tem menos de 10 minutos antes do Instagram cair pra gente, que depois ele não volta. Já me cansei desse Instagram que não volta. Termina falando pra gente um pouco do Panelaria.
Eu tomo bronca do meu namorado porque ele fala que eu não divulgo o suficiente. O Panelaria foi. Eu postava bastante coisa no meu perfil pessoal, só que aí eu decidi separar e criar um Instagram específico para nutrição. Não é um Instagram que você vai encontrar dietas e dicas de emagrecimento, mas é um Instagram que eu falo muito sobre cozinha afetiva, sobre colocar a mão na massa, sobre memória afetiva, culinária. Então eu compartilho várias receitas diferentes, receitas da minha infância, que desperta esse lado emocional meu, e tem muita dica legal lá também. O que estão na memória afetiva? Você falou alimentação afetiva? Qual que é o termo que você usou? Alimentação. O que é alimentação afetiva? Alimentação afetiva no meu caso, é comer sopa de capelete, é comer bolo de carne. São comidas que meus avós faziam para mim, que a minha mãe fazia para mim quando eu era criança, e eu gosto de reproduzir agora colocar a mão na massa, pegar a receita lá da minha mãe, da minha avó e ir para a cozinha fazer. É uma coisa que me faz muito bem. É até terapêutico. Sim, sim. Gente, a gente conversou hoje com a Débora. Débora, fala um pouquinho de novo da sua formação para a gente terminar, para quem chegou agora. A Débora é formada na... Eu sou formada na ETEC Júlio de Mesquita como técnica em nutrição e estou no último ano de nutrição na Universidade Federal de São Paulo. E sou estagiária na Escola Paulistinha, vinculada à Escola Paulista de Medicina. Foi maravilhoso ter você aqui, Débora, nessa uma hora e pouco. O Instagram fala Facebook, mas o Instagram é do Facebook, o Zuckerberg comprou tudo. Não perca a nossa live de ontem de Brenda, que falou sobre Zuckerberg. Zuckerberg, eu te amo, não ouso falar o contrário, porque ele cai com você. A Sarinha falou que ama as receitas do Panelaria. Muito obrigada, Débora, pela sua participação, Débora. Obrigada a você. Beijo. Tchau. Saudade. Saudade.